Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao segundo dia do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Meu nome é Juliana, eu sou professora de Direito Internacional e doutoranda em Direito pela Unicinos. Ressalto que é uma honra conduzir esse painel hoje com a professora doutora Tarim. O nosso painel será das 14 horas até às 14h30. Então, a nossa conferência de hoje será conduzida pela professora doutora Tarim Mon Alverne, e o nosso tema de exposição será o acesso e a repartição de benefícios oriundos da utilização da biodiversidade marinha, os desafios da ratificação do Protocolo de Nagoya no contexto pós-2020. Já de pronto, agradeço a professora pela participação, por contribuir com o nosso congresso. Vou fazer a leitura do seu breve currículo. A professora doutora Tarim, ela é docente da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, foi coordenadora do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará, nos anos de 2016 a 2019, vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Direito, também da Universidade Federal do Ceará, de 2012 a 2016, doutora em Direito Internacional do Meio Ambiente pela Universidade de Paris V e pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Internacional Público pela Universidade de Paris V, e coordenadora do Grupo de Estudos em Direito e Assuntos Internacionais, o GEDAI, e também coordenadora do projeto de pesquisa em Direito do Mar. Muito obrigada, doutora Tarim. Fique à vontade, está com a palavra. Boa palestra. Muito obrigada, professora Juliana, pela introdução aí do nosso painel. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao professor Wagner pelo convite e dizer que é uma honra, na verdade, participar do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, dividindo aqui a mesa com a Juliana, que eu soube que trabalha diretamente com o professor Anderson, da Unicinos, que é um colega, parceiro antigo, então eu fico muito feliz de dividir esse momento com você, Juliana. Bom, como a Juliana já bem pontuou, hoje iremos abordar o acesso e a repartição de benefícios oriundos da utilização da biodiversidade marinha, os desafios da ratificação do Protocolo de Nagoya no contexto pós-2020. Na leitura logo do título, que é enorme, da minha exposição, eu acho que os senhores já poderiam, de imediato, fazer 3 indagações. A primeira seria o Protocolo de Nagoya. Ele pode ser aplicado à biodiversidade marinha? A segunda indagação seria por que abordar os desafios da ratificação do Protocolo de Nagoya no Brasil? E, por fim, qual seria esse contexto pós-2020 e qual a sua relação com o acesso à repartição de benefícios oriundos da utilização da biodiversidade? Então, antes de apresentar aos senhores, na verdade, eu vou dar apenas algumas pistas, eu diria que eu vou dar pistas, até porque 30 minutos não é tempo suficiente para a gente aprofundar, de fato, todas as discussões jurídicas, a gente poderia até ir até no histórico da negociação do Protocolo de Nagoya, analisar o papel do Brasil na condução dessas negociações. Quem tem interesse, foi uma negociação muito difícil, foram quase 10 anos de negociação, então foi muito complexa, eu diria que quando o documento ele foi apresentado, na última semana de negociação, ele tinha colchetes, tantos termos estavam entre colchetes, o que demonstrava que, na época, não existia consenso em quase nada, Então, a complexidade que foi a negociação, e vocês vão perceber também a complexidade que foi a ratificação, pelo Brasil. Então, é importante eu vou tentar contextualizar, vocês poderiam perguntar, Tarim, mas por que falar sobre biodiversidade marinha e não dar um enfoque sobre a biodiversidade geral? É porque eu gosto sempre de focalizar ou dar um enfoque maior às minhas pesquisas, Ou seja, nos últimos anos, a gente vem pesquisando muito essa questão do direito do mar e, na verdade, é uma rede de pesquisa aí formada por várias instituições, a UFC, a Mackenzie, a Escola de Guerra Naval, o FMG, o Uniceub, o UNB, enfim, várias instituições que vêm, estabelecendo um roteiro aí de pesquisa voltado ao direito do mar, e eu diria que essa minha palestra, essa minha fala de hoje está inserida, num dos eixos de pesquisa desses diversos projetos de pesquisa que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos. Então,
Antes de mais nada, também, eu acho que uma outra observação importante, até para aqueles que estão conhecendo o tema, né? Porque eu sei que tem alguns que já têm um conhecimento muito profundo na temática da proteção da biodiversidade, mas outros ainda estão no despertar. Eu sei que muitos discentes estão acompanhando esse evento, então é importante até a gente voltar um pouquinho, né? Explicar algumas bases para que realmente o aluno tem esse despertar pela temática que é tão importante para o Brasil, a questão do protocolo de Nagoya. Mas é importante que vocês percebam que a minha palestra de hoje, ela vai ser voltada tão somente para a proteção da biodiversidade, situada sob a jurisdição de um determinado estado, e no caso vai ser o nosso case, vai ser o Brasil, obviamente. Até porque nos próximos dias, vários palestrantes, eu vi na programação, irão se dedicar exclusivamente à análise da proteção da biodiversidade, além da jurisdição dos estados. Só para abrir um parêntese aqui para aqueles que não vêm acompanhando, mas está em negociação um acordo vinculante justamente para sanar várias lacunas existentes, sobretudo em relação ao acesso à repartição de benefícios oriundos da utilização da biodiversidade situada além da jurisdição dos estados. Mas aqui eu vou realmente me limitar, né? A minha fala vai ser no sentido de analisar de fato o protocolo de Nagoya, que é o principal instrumento jurídico atualmente, que tenta contemplar as obrigações relacionadas ao acesso à repartição de benefícios. Aí, os senhores poderiam também fazer a seguinte pergunta: certo, Ari, a gente está falando de um protocolo, mas o que existe antes do protocolo? Na verdade, o principal instrumento jurídico, né, que trata da proteção da biodiversidade é a Convenção, né, da Diversidade Biológica, que foi adotada em 92 e também foi ratificada pelo Brasil. Importante destacar que, logo no artigo 2º da Convenção, quando a Convenção vai definir o que seria essa biodiversidade, o que é biodiversidade, a gente, logo na definição, já identifica lá a biodiversidade marinha. Então, por que o protocolo de Nagoya, ele se aplica à biodiversidade marinha? Porque já na sua definição, lá na Convenção Quadro, da Convenção da Biodiversidade, já estabelece, né, de forma expressa, na sua definição, a biodiversidade marinha. E aí, por que essa convenção ela foi adotada, né? Sempre um acordo, quando ele é negociado e ratificado pelos países, ele tem objetivos principais. E eu diria que são 3 e também estão previstos na própria Convenção da Biodiversidade, de forma bem expressa, né? Os principais objetivos da Convenção da Biodiversidade é a conservação da biodiversidade, a utilização sustentável e o terceiro objetivo, que é o objeto central da nossa palestra, a repartição, o acesso à repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos da utilização da biodiversidade. E aí a gente vê, quando você tem a oportunidade de analisar a implementação de todos esses 3 objetivos, conservação, o que é que os estados têm feito, em relação à utilização, em relação ao terceiro, a gente já verifica, durante já as negociações internacionais, que esse terceiro objetivo é o que mais suscita discussões durante todas as reuniões internacionais, mesmo no período de negociação e mesmo no período das conferências das partes, né, das reuniões das conferências das partes. E claro que a gente também está acompanhando que esse terceiro objetivo da Convenção da Biodiversidade é o centro de debate e de discussão nas negociações da BBNJ, ou seja, a biodiversidade situada além da jurisdição dos estados. E por que esse terceiro objetivo ganha um espaço, né, importante nessas negociações? Simplesmente porque a biodiversidade ganhou uma dimensão econômica e passou-se, por essa razão, a discutir mecanismos, né, eficazes que pudessem, na verdade, garantir essa repartição de benefícios. Ora,
as novas possibilidades de biotecnologia têm aumentado demais o valor potencial dos recursos genéticos. Eu diria que a biodiversidade é, sem dúvida, uma das grandes questões de relações internacionais no século XXI. Sobretudo nesse contexto, que eu coloquei no título da minha exposição, no contexto de elaboração de um quadro multilateral de biodiversidade pós-2020. Então, só para abrir o parênteses, vocês poderiam perguntar, mas Tharia, o que seria esse quadro multilateral de biodiversidade pós-2020? Ora, não sei se vocês têm acompanhado essas negociações internacionais, mas existe o Plano Estratégico da Biodiversidade, né, que foi adotado também em Nagoya, na 10ª Conferência das Partes, que esse plano estabeleceu 20 metas bem específicas, né, que deveriam ser implementadas pelos estados, certo? Então, essas metas deveriam ser implementadas. Só que quando a gente analisa, né, as tratativas acerca dessa agenda pós-2020, a gente observa que existe um consenso entre os estados. Ora, acerca da insuficiência de mecanismos para implementar esse terceiro objetivo da CDB e objeto principal do protocolo de Nagoya, certo? Ou seja, o que a gente verifica quando a gente analisa os indicadores e os relatórios oficiais da Convenção, do Secretariado da Convenção da Biodiversidade, é uma necessidade de se buscar, na verdade, a implementação desses objetivos de forma igualitária, certo? Sobretudo para o Brasil. A gente, enfim, depois a gente publicou recentemente alguns artigos que a gente realmente enfatiza que o Brasil ainda não conseguiu, de forma efetiva, implementar o regime internacional de acesso e repartição de benefícios, mesmo com a adoção da CDB e mesmo com a adoção de um novo marco legal que foi adotado em 2015, da biodiversidade, certo? Mas o que a gente verifica nessas tratativas pós-2020? É uma busca por uma sinergia entre as mudanças climáticas, biodiversidade e oceanos. E aí vem também o porquê de eu colocar esse num contexto pós-2020. Ora, se está existindo atualmente tratativas, negociações, para que os estados elaborem estratégias específicas para a biodiversidade no contexto pós-2020, a gente tem que tentar, sim, inserir todas as problemáticas relacionadas à biodiversidade marinha, que quem também acompanhou a adoção do nosso marco legal nacional sobre biodiversidade, a gente percebe que não existiu, de forma alguma, uma preocupação, né, do Estado e pelos diversos atores pela riqueza, pelo potencial que a gente tem da nossa Amazônia Azul. Então, nesse contexto, eu acho importante que a gente justamente analise esses desafios da implementação do protocolo de Nagoya nesse contexto de novas metas que serão adotadas pelos estados nesse contexto pós-2020. De que forma, na verdade, a gente pode interagir, né, fazer uma interação, uma conexão entre a Agenda 2030, entre o ODS 14, entre essa estratégia nova da biodiversidade, sobretudo que a gente está falando que nós estamos na década, né, estamos aí entrando na década dos oceanos, estabelecida pelas Nações Unidas, e que a gente precisa realmente unir esforços para garantir essa sinergia e essa preocupação pela proteção da biodiversidade marinha. Então, voltando um pouco para aquelas novas possibilidades de biotecnologia, como eu falava, fecha parênteses, vamos voltar para as novas tecnologias. Então, o que a gente percebe quando a gente lê esses relatórios de biotecnologia marinha, né, é que existe novas esperanças, obviamente, de fonte de renda para os países ricos de biodiversidade, né, como o Brasil. O Brasil é um país megadiverso, ele é um país tanto megadiverso na perspectiva terrestre como marinha, tá aí a Amazônia Azul, certo, todo o potencial
que a Amazônia Azul apresenta, e alguns autores afirmam que a biodiversidade representa um capital verde, né? Alguns falam capital verde quando se analisa não somente a floresta, mas eu diria que a gente tem aí o nosso capital azul, a economia azul, né? Que é já uma tendência que a gente precisa, na verdade, pensar, certo, em todos os questionamentos jurídicos relacionados a essa Amazônia Azul, certo? Ou seja, a biodiversidade, ela se tornou uma grande potência, né, de geração de emprego, de inovação, de renda, mas que seja feita de forma sustentável, certo? E aí, o que a gente observa é que a Convenção da Biodiversidade, a partir dessa perspectiva do novo potencial da biodiversidade, ela vai instituir um regime internacional, um regime específico, ou seja, vai retomar aquela concepção de soberania, da soberania dos estados em relação aos seus recursos naturais, obviamente, e, em decorrência, cada estado vai estabelecer suas modalidades de acesso e de repartição de benefícios. Aí vocês poderiam me perguntar, certo, Tarim, mas qual é o principal dispositivo da convenção? Eu gostei dessa abordagem, mas onde é que eu encontro, né, no regime internacional, essas obrigações, esses direitos e deveres dos estados, né, nos quais essa biodiversidade está situada? Ora, e aí vocês têm que ler o artigo 15 da CDB, que eu diria que é o principal artigo da Convenção da Biodiversidade, que vai justamente estabelecer os direitos e as obrigações em matéria de acesso e repartição de benefícios, certo? Nesse artigo da CDB, a gente percebe que a CDB estabelece aos estados, ou seja, os estados, eles têm o poder de decidir suas próprias regras, certo? Então, mas só que aí surge um grande problema, né? O problema é que essas medidas nacionais, até a adoção do Protocolo de Nagoya, né, eram consideradas insuficientes para que o acesso à repartição de benefícios ocorresse de forma justa e equitativa. Nesse contexto, nesse cenário de não implementação desse artigo 15 por parte dos estados, o que é que os atores, né, os estados, decidiram? Não, precisamos, de fato, regulamentar esse artigo 15 da Convenção da Biodiversidade e vamos negociar um protocolo específico para o acesso e a repartição de benefícios oriundos da utilização da biodiversidade. E aí foram 10 anos de negociação, e em 2010, na 10ª Conferência das Partes, né, os 193 membros adotaram, finalmente, o Protocolo de Nagoya, certo? Esse Protocolo de Nagoya, ele é um documento vinculante, certo? E foi debatido, obviamente, no âmbito da CDB, da Convenção da Biodiversidade. Esse protocolo, o objetivo principal desse protocolo é justamente dar uma segurança jurídica, certo? Ou seja, dar uma maior previsibilidade, certo? Das condutas que possibilitem, certo? O acesso à repartição de benefícios. O que a gente observava antes era que não existia essa segurança jurídica, sobretudo entre o país detentor da biotecnologia e o país detentor da biodiversidade. Então, existia esse conflito aí, norte e sul, ou seja, os países megadiversos estão, né, em sua grande maioria, localizados no hemisfério sul, e os detentores de biotecnologia no norte. Então, quando a gente vai estudar o Protocolo de Nagoya, sobretudo as suas negociações, a gente vê muito essa dicotomia norte-sul nas negociações. E eu diria que na BBNJ a gente também vê muita, né, esse problema, essa dicotomia nas negociações. E aí, o que a gente vê? Ora, a gente tinha aí um cenário de biopirataria, de exploração predatória, imprópria, clandestina, né? A gente tem vários casos
né, aqui no Brasil. Enfim, depois vocês, caso tenham curiosidade, vocês podem aí buscar essas informações, mas a gente tem vários casos relacionados a essa biopirataria, né, ou seja, também pela não autorização, o mesmo não autorização das comunidades tradicionais, certo? Então, é um outro questionamento, e sim, o Brasil, de fato, desempenhou nessas negociações internacionais um papel fundamental, certo? Porque vocês também poderiam ter ficado com essa dúvida. Sim, Tari, lá no início da sua fala, você disse que o Brasil é um megadiverso, tanto de biodiversidade marinha como biodiversidade terrestre, né, uma potência, uma megadiversa. O Brasil sempre teve um papel fundamental nessas negociações internacionais e, sobretudo, o Brasil foi um líder, eu diria que foi assim, ele conseguiu conduzir, né, muito bem essas negociações do Protocolo de Nagoya, né, defendeu realmente a elaboração de um regime internacional, até porque ele precisa, na verdade, defender isso, uma vez que é um país megadiverso, só que apenas na semana passada, 10 anos depois, né, o Brasil finalmente ratificou esse documento internacional, né? Vocês poderiam me perguntar, Tari, mas o que foi que aconteceu? Por que tanto tempo esse documento ficou engavetado, aguardando essa bendita ratificação, uma vez que você já afirmou várias vezes, insiste nisso, é que o Brasil é um país megadiverso. Ora, o que a gente percebe é que existia, né, um conflito de interesses, obviamente, né, entre a bancada ambientalista e a bancada ruralista, né, no Congresso Nacional. Isso fez com que realmente a gente não conseguisse um consenso nesse sentido. Inclusive, quando vocês tiveram a oportunidade de analisar os pareceres, né, que foram emitidos pelo deputado Alceu e o senador Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello foi o relator no Senado do Protocolo de Nagoya. Até a professora Ana Flávia brincou na última semana, no evento do JEDI, que o Brasil passou 10 anos para ratificar esse documento e rapidinho o Fernando Collor de Mello leu e pronto, estava votado em 20 segundos, né, depois da leitura do parecer do Fernando Collor de Mello. Então, em 20 segundos, o Brasil, o Congresso, ratificou esse documento que é tão importante, né, que realmente mereceria até um debate mais profundo, né? O que a gente vê? Quais são os pontos negativos dessa não ratificação do Brasil de forma rápida? Eu diria que o Brasil perdeu seu protagonismo, né, nas negociações internacionais. Ele deixou de participar das conferências das partes, né, vinculadas ao Protocolo de Nagoya, certo? Um outro ponto, né, é que esse documento ele foi ratificado, mas eu não sei se vocês já viram, mas foi apresentado no decreto legislativo algumas condicionantes específicas, e justamente para conseguir esse consenso da bancada ruralista, porque o grande receio da bancada ruralista é justamente as patentes, né? A preocupação deles de que a agricultura brasileira possa sofrer com essa bendita repartição de benefícios, certo? Mas, quando a gente analisa toda essa temática do Protocolo de Nagoya, a gente tem que também ver que existem outros instrumentos internacionais voltados mais a essa temática, né, que é o documento da FAO, tem um documento específico. Então, na verdade, a gente demorou muito para ratificar esse documento internacional, e que a gente poderia, na verdade, já estar negociando vários pontos importantíssimos desse protocolo nas conferências das partes, e a gente não está fazendo isso por enquanto, certo? Um outro ponto, né, que eu acho que é importante destacar é em relação certo, finalmente o Brasil ratificou o protocolo de Nagoya,
Mas aí vocês poderiam perguntar, e aí, Tarim, né, em relação ao marco legal que foi adotado em 2015 pelo Brasil, que é o famoso novo marco legal da biodiversidade, né, é compatível com o protocolo de Nagoya? Quando vocês tiverem a oportunidade, sugiro que vocês deem uma lida, certo? Tanto na lei da biodiversidade quanto no protocolo de Nagoya. Vocês vão encontrar algumas incongruências em relação ao regime internacional sobre acesso e repartição de benefícios, certo? Existem, na verdade, várias incongruências em relação à nova lei da biodiversidade. Na verdade, existia uma medida provisória antes dessa legislação, uma medida provisória de 2001, que foi, né, altamente criticada por todos os atores, pela academia, enfim, todo mundo criticava, porque era muito burocrática, e adotaram essa nova legislação. Só que essa nova legislação, eu diria que a gente já pode, né, criticá-la. Por quê? Porque ela foi tramitada em caráter de urgência. Primeiro ponto. Caráter de urgência. E, por consequência, o que foi que aconteceu? O processo de discussão dessa lei, ela não contou com a participação, né, efetiva de todos os atores, sobretudo as comunidades tradicionais, né, e outros setores da sociedade, certo? E eu diria, né, porque eu gosto de enfatizar isso também, que essa legislação não deu a importância necessária que a biodiversidade marinha precisa. Sobretudo porque a gente está vendo e acompanhando os últimos relatórios internacionais de organizações internacionais, da própria União Europeia, né? Muitos documentos voltados para a conservação dos oceanos, da biodiversidade marinha. Então, a gente já poderia ter aproveitado em 2015, né, e tomado medidas mais específicas para a proteção e a conservação da biodiversidade marinha. E aí eu poderia citar várias incongruências, né, em relação a essa legislação brasileira e o regime internacional da biodiversidade. Eu diria que atualmente só existe um cadastro, antigamente existia uma autorização, né? Alguns autores afirmam que se trata simplesmente de um cadastro que é feito de forma declaratória, ou seja, você declara ali o acesso àquela biodiversidade, certo? No início da atividade do acesso, mas não existe uma fiscalização por parte do Brasil. Uma outra crítica que é feita é em relação ao regime internacional estabelece um consentimento prévio, informado do Estado provedor dos recursos. Isso está previsto na CDB e também no protocolo de Nagoya. Só que existe todo um debate, né, atual, mesmo quando essa legislação ela foi adotada, que não existe uma participação efetiva das comunidades tradicionais, das comunidades que estão diretamente relacionadas a esse acesso à biodiversidade, certo? Então, o grande problema é que essas incompatibilidades que existem entre o regime internacional e essa nova lei podem ser já falhas graves no controle do acesso, uma vez que o cadastro é apenas declaratório, né? E sem contar, quando a gente faz uma análise específica sobre o acesso à biodiversidade marinha, né, é bem mais complicado. A imensidão da nossa Amazônia Azul, né, exige uma fiscalização diferenciada das atividades de acesso, por exemplo, certo? Então, você conseguir essa fiscalização em ambiente complexo, né, gigantesco, como a nossa Amazônia Azul, é realmente muito difícil você garantir tanto esse acesso, esse controle do acesso, como também o consentimento prévio informado. Enfim, eu acho que eu falei até demais, né, Juliana? Eu ainda teria muita coisa para falar, mas eu acabei de ver que eu falei meus 30 minutos, eu ia falar 20. Tínhamos combinado, né, que eu iria falar um pouco menos, mas é só que eu acabo me empolgando mesmo com esse tema, que é apaixonante e que a gente precisa, na verdade, refletir cada vez mais nessa temática da biodiversidade,
O Brasil é um país megadiverso, a gente precisa entender todo o potencial que a gente tem e não ficar, na verdade, posteriormente, pagando, né, patentes para adquirir medicamentos, enfim, e cuja matéria-prima, né, foi tirada do Brasil. Então, a gente precisa realmente refletir, né, sobre isso e convido aí à audiência, sobretudo aos alunos que estão iniciando suas pesquisas em Direito Internacional, que essa pesquisa é super atual, né, sobretudo no contexto pós-2020, sobretudo também com a ratificação do Protocolo de Nagoya, e analisem essas incongruências que possivelmente vão gerar muitos problemas futuros. E é isso, Juliana, eu agradeço mais uma vez, agradeço também o pessoal da assistência técnica, que foi super competente antes da gente entrar, né, ao vivo, então eu fico muito feliz realmente de participar e ver que funciona, né, essas plataformas virtuais. Obrigada. Obrigada, professora. Sua disposição foi excelente, realmente despertou diversas reflexões aqui em nós, né, que estávamos assistindo. Tivemos algumas perguntas, mas infelizmente o suporte me avisou que não teremos tempo de responder, mas se a professora quiser passar algum contato para que as pessoas entrem. Meu e-mail é tarin, T-A-R-I-N-F, de faca, montalverne@yahoo.com.br. Então, me coloco à disposição, certo? Coloquem no assunto Congresso Brasileiro de Direito Internacional, que eu terei o maior prazer em respondê-los, né, e indicar bibliografia, referencial. Será um grande prazer, na verdade, poder contribuir com a pesquisa de vocês. E agradeço, Juliana, mais uma vez, né, pela parceria. Obrigada, professora. Parabéns pela exposição. Agradeço a todos que nos prestigiaram nessa tarde de hoje e fiquem conosco nos próximos eventos do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Até mais. Tchau. Até mais a todos.